Essa próxima apresentação agora ela é muito legal. Ela vai também introduzir o contexto da transformação digital, em mensagens como o que é a transformação digital, não há mais possibilidade de fugir do digital, enfim, tudo que você precisa saber para entrar de cabeça nesse universo com profundidade. O tema da apresentação é transformação digital no setor público da utopia à realidade. Então não vou me demorar muito, já quero convidar aqui ao palco o Diogo Catão e a Gabriela Hollenberg para fazer essa apresentação. Palmas para os nossos convidados. Bem-vindos. Preciso pegar mais um microfone aqui. Está aqui no palco já, só chegar. Obrigado, bem-vindos. Não está aqui não. Ah, está ali. Testando. Obrigada. O slide está... Tá, ele passa para você. Passador? Passador também, né? Tá aqui, pode. Boa tarde, pessoal. Estamos aqui para falar sobre transformação digital no poder público. Um tema que muita gente não sabe como tratar, né? Principalmente no setor público. A gente vai tentar desmistificar isso. Hoje estamos aqui, eu, Diogo Catão e Gabriela Hollenberg, uma advogada renomada em direito eleitoral. Eu vou passar aqui para que ela possa se apresentar e a gente iniciar o nosso bate-papo hoje sobre transformação digital no poder público. Oi, gente. Boa tarde, né? Enfim, estou me sentindo aqui um pouco peixe fora d'água, porque eu sou advogada, mas sou também uma apaixonada por inovação, por tecnologia. E, enfim, tenho mergulhado nesse mundo há algum tempo. E, na verdade, essa palestra tem muito a ver com a nossa iniciativa, né, Diogo? A gente está juntos aí na Domi Ventures, que é uma startup, na verdade, que é uma Venture Builder voltada apenas para a GovTech, tecnologia em governo. E, enfim, acho que o Diogo vai começar a palestra e eu vou trazer para vocês alguns dados que eu acho relevantes e alguns comentários que eu acho relevantes, inclusive trazendo aí também a minha visão como mulher, né, empreendedora, e também como advogada, e mostrando como esse cenário tem se tornado mais favorável e, na verdade, muito necessário, né, nesse ambiente que a gente vive hoje de escassez de recursos públicos e da necessidade da gente avançar na qualidade dos serviços. Maravilha, Gabriela. Como ela adiantou, hoje eu sou CEO da Domi Ventures, que é uma Corporate Venture Builder específica para o setor GovTech. Então, são startups que vão prestar soluções para o poder público. E aí a gente vai desmistificar qual é o tamanho do mercado do poder público, quanto é que isso movimenta, se isso está crescendo, se isso não está crescendo, o que é a transformação, qual é o nível de burocracia e quais são as oportunidades que temos nesse setor. Além de ser CEO da Domi Ventures, eu sou colunista da Startup, do startups.com.br, do MTI Tecnologia e do Seu Universitário. São 4 portais, 2 na parte de startups, um para o Seu Universitário, para a parte de estudantes acadêmicos universitários, e o outro é voltado mais para a parte de tecnologia, que é a minha formação. Minha formação é em gestão, tenho mestrado em gestão de tecnologia, já fundei algumas startups, no qual chegou em alguns estados e tudo mais. E aí agora estou voltado para a parte de investimentos e a parte de Venture Building, de construção de fábrica de startups. Então, diante desse cenário, a gente gostaria de fazer primeiro uma provocação, né? O que se passa na sua cabeça quando a gente fala de setor público, né? Isso é um grande medo que muitos empreendedores, infelizmente, acabam deixando uma oportunidade gigantesca. Você pensa logo no B2B, negócio para negócio, né, o corporativo, ou quem gosta de algo um pouco mais arriscado, que é o B2C, você vender direto para o consumidor final. Mas esquece de um grande detalhe, 60% do PIB nacional está aqui em prefeituras, de governos estaduais, governo federal. A gente viu durante esse período de pandemia muitas empresas quebrarem, mas vocês já viram algumas prefeituras quebrarem, governo estadual. A arrecadação continua. Então a arrecadação continua, sendo que eles foram testados cada vez mais para fomentar
a inovação, fomentar e não ficar por trás. Assim como as empresas que não quebraram durante o período de pandemia, as prefeituras precisaram buscar soluções inovadoras para atender essa nova demanda social crescente. E é essa provocação que a gente vai estar falando hoje, né? E o primeiro ponto foi isso, né? Então, quando a gente vê e associa logo GovTech, a gente pensa logo o quê? Burocracia. Ah, rapaz, isso é muito bonito, mas quando eu for emitir minha nota, daqui a quê? Eu vou receber daqui a um ano, né? São as associações. Olha, e se eu receber? Se eu receber. Então, isso a gente tem que estar em mente. O que é que as pessoas estão pensando? Corrupção. Ah, cara, eu vou montar uma startup. Eu tenho um público B2B garantido. Uma empresa que me paga lá mensalmente, um lifetime value da minha startup é agradável, o custo de aquisição da minha startup está ok. E aí pensa o quê? Eu vou me sujeitar à questão de atender o GovTech. Veja que eu trouxe aqui diversos paradigmas que as pessoas têm em relação ao GovTech. E a gente vai desmistificar todos eles. E a mentalidade do empreendedor é justamente visualizar oportunidades onde as pessoas estão vendo problemas. Então, aqui, pode ser, não sei se você viu problemas, mas se você for empreendedor, está vendo aqui um nicho aqui gigantesco de oportunidades, né? A morosidade nos processos, cara, o que tem de solução, de automação, de RP, de digitalização de processos, de IoT, de Smart City, são gigantescos, que podem solucionar alguns desses problemas. Então, diante desse cenário, que as pessoas associam muito na GovTech, onde é que entra aí a inovação e o que é a transformação digital? Vocês têm a concepção exata do que é transformação digital? Vocês sabem diferenciar transformação digital de digitalização? Vocês sabem a diferença de transformação digital e digitalização? Eu faço essas provocações porque parece algo simples, né? Mas se você... E a diferença, a nuance é pequena. Porque você pensa, a digitalização, se eu pego um processo hoje que é físico e torno ele digital, é uma transformação digital que engloba os dois. É isso? Tá ok? É isso a transformação digital? É ou não é? Esse é o grande ponto, é a grande sacada. Primeiro, gente, existe a parte operacional, que existe da automação de processos, que você vai otimizar, não tem problema nenhum, isso tem na digitalização. Algumas das soluções são a digitalização, que é uma das coisas que a gente vai até mostrar aqui. Algumas startups que pegam a prefeitura de ponta a ponta e zera papel. Então, todo o gasto que você tinha na sua prefeitura com papel, veja a solução. Eu te economizo 90% do que tu gasta hoje com papel, transformo todo o processo de ponta a ponta digital, tu ainda ganha o selo de prefeito meio ambiente. É bom ou não é? Então, o cara tem que pensar nessas sacadas. Então, mas só isso, transformação digital, pegue um helicóptero, suba, que a perspectiva é gigantesca e a gente pode estar acrescentando aí bastantes pontos. Diante desse cenário, a inovação é parte essencial nesse processo pelo qual passam as empresas e instituições públicas no Brasil. Quando a gente vê isso, também temos que entender o que é que você entende por inovação. São termos clichês que a gente está escutando. Eu acho que a gente tem que parar para entender exatamente o que é que a gente está falando. E aqui, quando a gente pega alguns dados que estão aqui no Brasil, apesar do Brasil ser considerado já há alguns anos um polo crescente de tecnologia, há quem diga que a transformação digital só foi alavancada por um mix de urgência. Opa, é isso que eu estava falando quando eu comecei a reunião. Quantos anos levaria para as empresas transformarem digitalmente elas, se não fosse essa pandemia? Quantas empresas que não conseguiram se transformar digitalmente, nem pelo menos digitalizar parte dos seus processos, morreram, quebraram? O que é que cada um... Eu vou trazer um exemplo. Eu ia para o Starbucks há muito tempo atrás, mais de 5 anos. E o pessoal, o que é que o ser humano hoje está cada vez mais o quê? Impaciente. Cara, se tiver, você for no shopping agora, na praça de alimentação, se tiver uma fila gigantesca no restaurante que você gosta, tem uma chance de você não ir? Pô, mas o cara tem um preço bom, tem a comida que você gosta, mas você deixa de ir para um restaurante que você gosta. Porque você não tem tempo mais para ficar esperando.
Então o cara, pô, monta toda a estratégia dele de experiência de usuário e esqueceu de um ativo que é gigantesco, uma variável gigantesca, que é o tempo de espera. Então, eles já tinham essa solução. Você, antes de chegar no restaurante, você, pelo aplicativo, já fazia o pedido, o aplicativo já tinha o seu cartão, já tinha pago, você só chegava lá e consumia. Isso, ele não precisou que a pandemia viesse para acelerar. Mas quantas empresas precisaram acelerar esse processo de transformação digital por causa da pandemia, que não tinham essa solução? Sim. Não tinha esse canal para chegar do cliente para vender. Então, é essa percepção que a gente tem nas empresas, que às vezes a gente ignora a esfera do governo. E aí eu me permito aqui, Diogo, para trazer alguns dados. Na verdade, em relação a essa questão, de fato, a pandemia foi muito relevante, né, para a digitalização, para a transformação digital, na verdade, dos serviços. E aí, né, em todas as esferas, mas obviamente aqui eu vou estar focando no governo federal. Quando em 2017, né, o número de serviços digitais do governo era aproximadamente 560. Em 2020, ele saltou para 2.670. Né? E, na verdade, o Brasil, ele, muito embora, né, a gente não tenha aí boa qualidade dos serviços públicos, de fato, né, num ranking, a gente está, né, numa má qualidade da prestação dos serviços públicos, a gente está muito à frente nessa questão da transformação digital. É o 7º país no mundo. E aí nós somos referência por uma série de iniciativas. Então, a própria questão da urna eletrônica, eu que sou advogada eleitoral, é uma super referência no mundo. Né? A própria questão do imposto de renda digital, que é uma coisa que é muito, né, enfim, a gente já está acostumado a fazer isso há muito tempo. E aí nós temos aí muitas legislações muito avançadas. Então, a lei da transparência, a lei de acesso à informação, o processo judicial eletrônico, né? Enfim, a gente teve uma grande transformação digital aí, e que também, né, traz aí toda essa esfera de transformação digital né, para o setor público também dentro do poder judiciário, não é só o poder executivo, não é só o poder legislativo, enfim. E a gente teve, por exemplo, o Conect SUS, né? Então, falando aí mais especificamente por conta da pandemia, agora, né, quando a gente vai pegar ali nosso comprovante de vacinação, a gente já pega ele digitalmente, já temos aí o e-título. Então, assim, é um caminho sem volta. Né? E num cenário que a gente vive hoje de escassez de recurso público, com os governos com muita dificuldade no sentido de não poderem mais contratar pessoal, porque a lei de responsabilidade fiscal está aí, né, enfim, para que a gente tenha redução dos recursos, a gente tem várias limitações. E, ao mesmo tempo, a gente teve uma série de legislações que vieram aí para poder também alavancar esse mercado, né, que é, enfim, a lei das startups, uma série de legislações que estão trazendo aí esse cenário mais favorável para o crescimento, né, e a transformação digital dentro do setor público, não só, né, no setor privado. Perfeito, Gabriela. O que ela mencionou, cara, quando é lei, é mais outra oportunidade, porque a lei tem que ser cumprida. Então, mais oportunidade para o empreendedorismo prover soluções. E além outro ponto que ela mencionou, existe agora o marco legal de startups. É mais uma forma no qual as startups podem prover soluções, tirar um pouco da burocracia com as prefeituras e instituições públicas, né? Porque existem alguns formatos, da parte de elegibilidade, de licitação, e agora existe um marco legal de startups que dá um volume financeiro bastante atrativo, de 1.600.000 por startup durante 2 anos e podendo ser prorrogável. E então, isso tira bastante a burocracia e o medo da startup em se relacionar com essas instituições públicas. Mas o que é transformação digital, né? E como é que ela pode mudar o cenário do setor público? A gente já fez essa provocação um pouco antes, né, do que seria a transformação digital. E uma coisa bem interessante, quando eu comecei minha vida de consultoria, de empreendedorismo e tudo mais, montei minhas primeiras startups, eu conversei com o secretário de desenvolvimento. Eu sou de Pernambuco, o meu sotaque eu acho que você já deve ter percebido que não é daqui, né? Eu conversei com o secretário de desenvolvimento e ele falou o seguinte: olha, o que é o consultor? O consultor, ele tem uma caixinha de ferramentas. E aí, no caso de um empreendedor, vocês têm uma caixinha de ferramentas tecnológicas. Isso aqui, vocês podem utilizar um Cloud Computing, BI, Business Intelligence, IoT, Internet das Coisas, automação, digitalização. Isso são ferramentas. Isso são ferramentas que podem auxiliá-los
na prestação de soluções para prefeituras e instituições públicas. Então você tem que, primeiro, antes de mais nada, identificar uma dor, um problema no qual alguma prefeitura esteja passando, você cria essa solução e replica para outras cidades. Porque uma prefeitura, uma instituição pública, por mais ele não vai ter força para contratar dentro de uma secretaria uma equipe para desenvolver uma solução pontual. E aí é que entra a descentralização da governança pública. Então, ela começa a interagir mais com o setor privado, com as startups, com essas iniciativas, que estão muito mais capacitadas para desenvolver essas soluções e, evidentemente, replicar isso em outras cidades. Então, aí você vê alguns exemplos de tecnologias que podem ser utilizadas para alavancar as cidades. E aqui eu vou trazer alguns exemplos práticos, para não ficar só mostrando as tecnologias. Aqui, por exemplo, é o caso do governo digital Papel Zero, lá que a Sogo realiza. Então, o que é a Sogo? A Sogo é essas soluções governamentais. É justamente, de ponta a ponta, foi aquele caso. Pega uma prefeitura e zera o papel. Eu vou chegar para o prefeito e digo, em um mês eu zero o seu papel. Custo com papel, zero. Vou botar de ponta a ponta tecnologia, processo totalmente automatizado, inclusive a comunicação com o cidadão. Não só os processos internos de sistema de gestão, um ERP da vida, não sei se vocês sabem que é o sistema de gestão, a parte gerencial de relacionamento dos departamentos dentro das secretarias, enfim. Então, isso acaba você gerando bastantes indicadores que vão acabar favorecendo os gestores. Outro ponto, eu tive inclusive uma reunião hoje pela manhã com os fundadores dessa startup, Audit Brasil, o que é que um governo está procurando? Quem é seu cliente? Primeiro, quem é o cliente no GovTech? Quem é o cliente? Hã? O povo, é o cliente ou o usuário? O usuário. Você tem que beneficiar, tem que impactar a sociedade como um todo. Mas quem é que vai pagar? O governo. Então, o governo vai pagar. E o que é que o governo... também, qual a cereja do bolo também para um governo? Ele vai querer eficiência de arrecadação. Porque com a eficiência de arrecadação, eventualmente, você consegue destinar, nos melhores dos cenários, o dinheiro para as ações corretas no qual foi planejado. Então, o que ocorre? Ele conseguiu, em 7 cliques, o que as pessoas hoje fazem em 3 dias, 4 dias e 5 dias. Então, ele consegue pegar as notas fiscais de entrada e saída e comparar tudo com o governo. Olha, não está pagando ICMS. Então, o que isso pode acarretar? Claro, para um governo pode acarretar que competitividade empresarial. Se tu estás competindo com outra pessoa que não está pagando, eventualmente, aquela pessoa vai estar um passo na frente. Então, isso para o governo é importante. Claro, e então, eventualmente, ele pode estar querendo contratar a sua solução. Então, vejam que pode ser tanto a solução benéfica para o governo, como para o impacto social como um todo. Então, a gente conversou com uma que era uma solução de combate à violência contra mulheres. Então, o que ocorria? Tem uma violência, o aplicativo ele comunica para as pessoas que estão ao seu redor. Então, você por exemplo, está no seu prédio, no seu condomínio, você cadastra seus vizinhos e tudo mais, cadastra o Ministério Público, cadastra se tiver uma polícia da mulher, ou então, enfim, você pode cadastrar. Essas pessoas vão receber em tempo real qualquer agressão que esteja ocorrendo. E é o único aplicativo, por exemplo, na Apple, que ele fecha sozinho. Você gravou e, eventualmente, o agressor puxa o seu celular, aí ele, eventualmente, ia bater mais em você ainda. Então, seria o pior dos cenários. Ele fecha automaticamente. É o único que tem autorização para fechar automaticamente e isso é repassado para as pessoas e, consequentemente, evitar que o dano aumente ainda mais. Então, é uma forma de mitigar risco. E isso é uma forma que o Ministério Público vem adotando em São Paulo já. E o tempo, em vez de você ligar para um número, explicar a sua solicitação, isso de uma forma direta já é acionado. Claro que existem diversos tipos de soluções. Aqui eu poderia estar trazendo aqui, que você pode prestar para o governo. Mas, veja só, quando a gente fala de transformação digital do poder público, tem um estudo da Brasil Lab que tem 80 startups mapeadas de GovTech. Sendo que, na realidade, a gente sabe que isso é muito mais, porque a gente tem 80 para o governo federal.
Agora a gente tem uma imensidão de municípios, uma imensidão, 27 unidades federativas que estão também desenvolvendo tecnologias com parceiros de startups e provendo essas soluções. Então, gente, é um setor perene. Primeiro, quando você está pensando em atender o setor público, é um setor perene, que já tem uma arrecadação constante. Então, cada vez mais está migrando para o governo aberto, desburocrático. Cada vez a legislação está mudando para isso, o marco legal de startup. Então, a gente vê uma tendência crescente de soluções que hoje atendem a um B2B, que poderiam estar atendendo a um B2B, um B2G. Então, como eu estava falando, estamos apenas começando, cada vez mais novas startups surgem com soluções inovadoras para o setor público. E aí, como é essa revolução das GovTechs? Quando a gente pega o helicóptero e para de falar só do Brasil e a gente vem falar do mundo, sabe quanto é que movimenta esse setor no mundo? 400 bilhões. Mas isso você paga 400 bilhões de dólares. Aí você pensa, poxa, então esse é um segmento grande e estagnado. Não. Aí é que está a grande vantagem. Ele pode faturar $1 trilhão. E você vê agora, está vendo agora conflito armado na Ucrânia com a Rússia. O que o pessoal está aumentando? O orçamento militar. Então, você viu lá a Alemanha aumentando o PIB de 1,5% para 2% para soluções militares, que isso também entra startups. Então, você vê essa dinâmica pode e está sendo cada vez mais crescente. Então, tem um mapeamento de 80 startups GovTechs que hoje prestam soluções para o governo federal, um mapeamento que a Brasil Lab fez. E temos hoje movimentado, considerando elas, 2,5 bilhões. Mas a gente sabe que é muito mais que isso se a gente conseguir avaliar os municípios e os governos estaduais. Que isso é um trabalho que a Domi Ventures, no qual eu sou CEO, a gente está fazendo esse mapeamento do ecossistema para a gente prover relatórios para a sociedade como um todo. Então, o impacto social das GovTechs na população é algo que a gente tem que pensar de uma forma bastante intensa. Por quê? A gente tem problemas. Como eu perguntei para vocês, quem era o cliente? Aí você falou, a população, os cidadãos. E sim, de fato, esses são os usuários, eles precisam. Então, se tem fome, pobreza, se você consegue desenvolver uma solução que você consiga escalar, que o governo seja cliente, você achou um mercado gigantesco e com alto potencial de replicabilidade, assim como mitigar a corrupção. Quando eu mostrei para vocês a solução de arrecadação da Audit, aquilo é um combate à corrupção, é eficiência fiscal. Então, é aquela coisa, quando você não consegue arrecadar de forma adequada os seus impostos, ele vai aumentar geral. Então, pessoas que já estão pagando correto, acabam pagando mais, pagando o pato, porque quem deveria pagar não paga. Então, isso é uma forma de você também quebrar a questão da corrupção. E além de tudo que Gabriela mencionou, da questão da transparência, né? Na verdade, eu acho que é uma tendência, na verdade, a partir, certamente a partir de muito em breve, os próprios órgãos de controle, né, os tribunais de contas, vão determinar, né, a digitalização de todos os processos para que a gente tenha, de fato, transparência. Né? Então, quando a gente tem, tramitação, por exemplo, de processos dentro do governo em papel, a gente tem muito mais chance de ter fraude, muito mais chance de ter ali algum tipo de burla. E quando a gente transforma eles, né, em processos digitais, inteiramente digitais, né, isso já vem acontecendo, enfim, já tem essas determinações em alguns estados da federação, em alguns TCMs, a gente tem alguns tribunais de contas municipais também no Brasil, e essa é uma tendência. Então, seja para a gente poder trazer mais eficiência para os recursos públicos, né, no sentido da gente poder colocar os serviços, os servidores, para fazer o que de fato é relevante e que demanda, né, de fato, o humano, né, a gente poder ter um atendimento com mais eficiência e potencialização desses recursos e, ao mesmo tempo, mais transparência e o respeito, né, aos princípios da administração pública. Então, uma coisa que eu costumo dizer e que é uma coisa sensível, inclusive, para a gente poder trazer, seja para quem está a fim de iniciar alguma iniciativa, né, alguma startup voltada para governo, seja para quem está querendo investir, é que trazer esse olhar para o GovTech dentro da tecnologia, voltado para governo, tem
tudo a ver com a pauta ESG, tem tudo a ver com a pauta dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque, na verdade, quando a gente avança em relação a isso, a gente está falando aí também em avançar na entrega do serviço para a população com mais qualidade, na potencialização dos recursos, por exemplo, sociais. Quando a gente vai olhar, por exemplo, né, para a pauta social do Brasil, a gente está aí avançando muito nos números em relação ao número de desempregados, o número de pessoas que estão precisando de benefícios assistenciais. Quando a gente traz isso com inteligência de dados, com informações concretas que a gente possa trazer para demonstrar quais são as populações, onde que essa população está, qual é a maior demanda que ela tem, tudo isso você consegue hoje com georreferenciamento, com inteligência de dados, com base de dados, trabalhada, e, tudo, né, e com isso a gente tem uma potencialização e a entrega, né, de mais transparência, mais eficiência e avanço social, avanço de desenvolvimento humano, que é o que a gente quer para o futuro do nosso país e para o mundo, né, gente? É isso. Excelente. E aí, voltando aqui os pontos, aqui são tudo oportunidades, né? São esses problemas que a gente tem que buscar soluções, e essas soluções podem ser escaláveis. Por exemplo, eu fui jurado do terceiro desafio COR, do Centro de Operações do Rio de Janeiro. E, cara, as prefeituras estão lançando cada vez mais desafios para soluções da sua própria cidade. Então, você vai e prover, faz um hackathon, faz desenvolvimento das suas soluções e, eventualmente, é contratado, faz uma prova de conceito nessa cidade, a cidade chancela isso e você replica para as outras cidades. É um caminho muito fácil, factível. E, claro, eventualmente, vocês tendo interesse em desenvolver soluções para o governo, caso você já desenvolva soluções para um B2B corporativo, também pode conversar comigo depois dessa palestra para que a gente veja possibilidades de como é que eu pode entrar nessa seara do setor público, porque realmente, se você analisar um ponto importante, o período de um contrato com a prefeitura é algo muito mais estável em termos financeiros para o empreendedor. Então, geralmente, um custo de aquisição de um cliente é ligeiramente maior, porque o processo comercial é mais longo. Mas, uma vez dentro, você tem um período muito maior. Então, quando você, por exemplo, um custo de aquisição de um Uber da vida, por exemplo, de um aplicativo de transporte, ele conquistou um cliente, depois ele vai ter que gastar de marketing de novo. O CAC, para quem trabalha com B2C, é gigantesco, porque ele está pagando, aí depois tem que gastar de novo para que você fidelize cada vez entre mais. Quando você pega um programa de fidelização, já reduz um pouquinho o custo de aquisição do cliente. Quando você pega um B2B, já é melhor. E quando você pega um B2G, é melhor ainda. E o período que ele vai passar utilizando a sua plataforma é muito maior. E, consequentemente, você vai estar faturando muito mais. Então, isso aí é algo que acaba sendo bastante vantajoso para quem está querendo atender o B2G. Então, as inovações de impacto, né, visam amenizar esses problemas e fazer sua parte em um trabalho coletivo e necessário para cada vez mais essa transformação, né? Então, aqui tem uma pesquisa que divide os beneficiados, né, dessas inovações em dois grupos. Inovações voltadas às demandas da parte expressiva da sociedade, esses desafios da sociedade, conforme a gente estava falando, ou demandas de grupos socioeconomicamente vulneráveis da população, que vocês também podem estar buscando solucionar. Isso é quando você quer segmentar dentro do GovTech a área muito mais social. Então, você poderia destrinchar esses dois grupos e ver qual é aquele que se adequaria melhor. É necessário focar nessa área? Não. Porque uma coisa bastante interessante no GovTech, que diferencia os outros tech, porque você vê fintech na parte financeira, a parte de varejo, enfim, tem diversos setores que atendem, que as startups atendem. Mas o GovTech, você pode ser qualquer um desses. Você pode ser uma fintech, você pode ser voltado para a parte de varejo, você pode ser voltado para a parte de combate à violência, você pode ser voltado para tudo. O importante é que você desenvolva uma solução no qual uma instituição pública vai estar beneficiando os seus cidadãos. É esse ponto.
E é interessante isso, Diogo, porque muitas vezes a solução que é desenvolvida para o B2B pode ser, né, adaptada para o B2G sem maiores dificuldades, né? Perfeito. O que a Gabriela acabou de falar, quando a gente está falando, parece que é muito prefeituras, mas vamos lá. A gente também teve uma reunião hoje pela manhã e a gente conversou com o Gleidson. Gleidson, ele é presidente da SIG Group. Eles desenvolveram uma tecnologia que talvez você já tenha utilizado e não saiba. Quem aqui cursou universidade pública, existe um sistema chamado SIGA-A, que é um sistema de gestão. Pronto, foi eles que desenvolveram e estão aí em mais de 30 universidades públicas espalhadas pelo país. Então, veja, não necessariamente precisa ser uma prefeitura. Você tem um sistema que é educacional que você está tratando com o governo. Vejam a diferença. Não necessariamente você está vendendo para uma iniciativa privada, para uma faculdade privada. Você pode também estar atuando nisso. Inclusive, eu tenho aqui nessa apresentação, eu vou falar sobre uma solução para pessoas que têm deficiência auditiva. Então, por quê? Como é que um governo poderia ter interesse nisso? Claro que tem, porque a quantidade de escolas municipais que, eventualmente, tem estudantes que têm algum tipo de deficiência auditiva. E aí você contrata esse serviço e vai replicando para todas as escolas. Então, gente, é parar de ver essa imensidão de problemas que a gente já listou aqui e tentar encontrar alguma solução escalável. Então, aqui outro caso que que eu também gosto de trazer à tona é o caso da Jesus, né? Que é justamente o primeiro prontuário eletrônico para a política de assistência social. Então, cara, o que não falta são oportunidades. Então, inclusive, essa solução ficou extremamente bem ranqueada a nível nacional. Eu tenho minhas dúvidas se ficou em primeiro ou... Ela está premiada internacionalmente também. Então, mostra justamente aquilo que eu vinha dizendo, quanto a possibilidade de você utilizar da base de dados. Quando a gente fala de proteção de dados, né? Enfim, que os dados são o novo petróleo. Vocês imaginem qual é o tamanho da base de dados de um governo, seja ele na esfera municipal, estadual ou federal. E o que a gente acaba vendo é que a gente acaba tendo muito desperdício porque essas bases de dados não se comunicam, não são atualizadas, não tem inteligência artificial trabalhando essas bases de dados. Então, isso tem uma potência muito grande, né, quando a gente traz esse tipo de solução para dentro do poder público, que é a proposta da GESUAS, que é justamente você utilizar essa base de dados de uma forma mais eficiente para trazer a política assistencial, que, enfim, né, que a gente tanto precisa nesse país. Pois é, você vai no médico e toda vez tem que explicar aquela mesma coisa, né? Então, faz tudo de novo. O que é que você tem? Pô, você poderia otimizar isso aí, você ganhava tempo. Fala, doutor Leonardo. E aí, o caso da Signa, que eu estava falando justamente, é da escola para surdos. Então, você consegue ter várias capacitações a nível educacional e você replicar nas prefeituras e escolas. Tem um caso, por exemplo, de eficiência energética, que é o caso da Trade Energy. Cara, eles foram aprovados agora na Prefeitura de São Paulo, vão fazer um mapeamento de 775 escolas para pegar energias limpas, comercialização de energia limpa, que é outra temática que a Gabriela justamente estava falando. Todo ano tem a COP, né? A Conferência Anual do Clima, que estabelece metas e desafios. E cada vez mais os governantes estão sendo cobrados para que elas sejam cumpridas. E para cumprir, precisa colocar no papel. E aí, se você tem uma solução que vai de encontro a essa demanda, essa solução, você fica muito mais provável de ser aprovado na licitação e entrar e fechar o contrato com as prefeituras. E eu digo mais, não é apenas licitação, tá, gente? Existem diversas modalidades que vocês conseguem entrar numa prefeitura. E uma aqui ainda é a cereja do bolo, que se você conseguir dominar muito bem, que é o Marco Legal de Startup, aí você consegue replicar isso de uma forma muito mais interessante, né? E aqui, muitas startups se empenham em criar soluções inovadoras para contribuir com a vida da sociedade. Mas vejam, é uma infinidade de oportunidades que a gente tem para prover soluções. Por quê? Porque cada vez mais o governo tende a ficar mais digital. E o governo tendendo a ficar cada vez mais digital,
ele vai descentralizar o poder de governança, no qual ele vai fechar contratos com novas startups que têm uma capacidade comprovada técnica naquela solução. Então, gente, antes de mais nada, um ponto interessante aqui é que vocês tenham capacidade técnica naquilo que vocês estão se propondo a desenvolver. Aqui a gente não está querendo falar porque é amigo de A, amigo de B, porque você vai conseguir uma prefeitura, você vai conseguir 2 prefeituras. Agora, por exemplo, a gente conversou também hoje pela manhã com o Emanuel do Alfa Group. Ele tem 420 prefeituras como cliente. Tu acha que ele é amigo de 420 prefeitos? Não dá para ser. Porque ele está hoje com essa base de 420 prefeitos. Capacidade técnica comprovada. Gera resultado. A prefeitura entrega esse resultado, você replica. É isso. Então, vocês têm que buscar, quando vocês forem desenvolver uma tecnologia, ou então utilizar uma tecnologia para solucionar um problema, vocês não precisam desenvolver uma tecnologia do zero, vocês não precisam recriar a roda. Se tiver alguma tecnologia já preexistente, no qual vocês consigam dar um alcance, uma solução para um problema preexistente de uma instituição pública, ótimo. Isso aí também é bastante válido. E aí, como a GovTech pode ajudar as organizações a oferecerem mais melhorias para a população. Então, isso que a gente está falando. Como é que vocês podem ganhar dinheiro com a GovTech? Vocês podem melhorar a comunicação com o cidadão. Você poderia desenvolver ferramentas de análise de dados, melhorar a gestão de processos internos das instituições públicas, melhorar tecnologias de pagamento, de coletas de dados digitais, gerenciamento de folhas, funcionários, melhorar um sistema de antifraude, melhorar o que a gente tem ainda de smart cities para ser desenvolvido, de objetos conectados. Eu estava conversando com o Leonardo Danoa, que foi o primeiro vencedor do Desafio COL no Rio de Janeiro. Ele tem um sistema de prevenção a alagamento. Ele bota sensores nas cidades que ele identifica em quanto tempo vai gerar o alagamento. Então, ele já manda para a Secretaria de Defesa Social muito antes do que quando já está alagado. Então, você consegue ter um sistema de prevenção ao alagamento. E isso tudo já é características que, eventualmente, vão tornar as cidades inteligentes. Então, não precisa chegar com a solução 100% completa. Chegue e já mostre que você já consegue gerar resultados positivos para uma instituição pública e, eventualmente, você vai conseguindo expandir o leque de soluções, né? Se me permite também, Diogo, eu acho que dentro de todas essas temáticas, eu acho que é muito importante também para vocês estarem atentos em relação à guerra cibernética que a gente vive hoje, né? Tem muitos, enfim, sejam empresas, sejam órgãos públicos, né, sendo atacados, sofrendo ataques hackers, sofrendo, sequestro de dados, de informações, como pessoas físicas, pessoas jurídicas e órgãos públicos, principalmente órgãos públicos. Então, assim, é de fato também uma tendência importante de olhar, que é essa questão da segurança das informações. Isso que a Gabriela falou é tão importante. Para quem tem empresa, startup aqui que atende o B2B, já ouviu falar do LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados. É lei, tem que se cumprir. Então, é uma oportunidade gigantesca também para que vocês desenvolvam soluções de tecnologias para tudo que está sendo criado nesse desenvolvimento. Veja o que eu já falei aqui. Olha, a quantidade de oportunidade de negócio aqui que vocês têm para desenvolver não é brincadeira, né? Então, recuperação de créditos inadimplentes, que é o caso justamente que eu falei da Audito Brasil. Então, cara, e como eu estava falando logo no início, que a temática é justamente a parte de transformação digital, imagina que a transformação digital não é apenas automação de processos. Então, isso aí que a gente já viu que pode ser a digitalização, você transformar do físico para o digital. Isso é algo muito mais operacional. Quando a gente pega uma transformação digital como um todo, a gente vê uma decisão muito estratégica. Você, inclusive, pode redefinir um modelo de negócio como um todo. Então, até hoje, por exemplo, você pega uma fintech, um banco, a Nubank, um Banco Inter, que tem quantos escritórios tem o Banco Inter, a Nubank? Quantos escritórios vocês conhecem? Quantos bancos vocês... Mas vejam, estão listados na Bolsa de Valores, gigantes, com um valuation gigantesco, e eles vão de ponta a ponta a transformação digital, desde o atendimento ao cliente, dos serviços ofertados. Vejam que eles
não partiram para digitalizar os processos pré-existentes. Eles já nasceram com um modelo de negócio totalmente novo e digital. Vejam que não necessariamente é uma nuance muito pequena entre a digitalização e a transformação digital, mas vocês têm que entender isso, porque isso se aplica a modelos de negócio, se aplica a processos, se aplica a serviços e se aplica a produtos. Então, assim, eu poderia aqui, que é uma área que eu gosto bastante de empreendedorismo, de falar a quantidade de oportunidades que vocês têm aí para proverem essas soluções. E se vocês já provêm para um B2B, vejam, analise se faz sentido atender um B2G, né? E aí, claro, a sua solução pode ser quem é que eventualmente vai contratar o seu serviço, uma prefeitura, uma secretaria, ministério, universidades públicas, escolas públicas, enfim. Esses são os seus potenciais clientes, no qual vocês vão estar conversando com eles e é feito você vender um produto para uma criança. A criança é o cidadão, mas você pode direcionar para o pai. Você fecha com o pai, mas o beneficiado é a criança. Então, você pode direcionar uma comunicação para os cidadãos, mas quem vai contratar o serviço são as prefeituras, instituições públicas. Então, isso nada impede. É só questão de noção quem é o usuário e quem é o cliente. E aí você vai direcionar essa comunicação de uma forma muito mais eficaz. E aí a provocação que a gente gostaria de fazer aqui, que caso vocês tenham soluções B2B que poderiam estar beneficiando instituições públicas, prefeituras, governos estaduais e tudo mais, estamos abertos para conversar, porque é um mercado, como a gente disse, um mercado grande, consolidado, com um potencial de crescimento gigantesco. Não foi o único setor que na pandemia não caiu, não cai a arrecadação, você vai continuar pagando imposto, ele vai continuar contratando soluções, e, inclusive, eles estão destinando cada vez mais soluções, mais parte financeira para soluções GovTech. Então, isso aí, além de a arrecadação não ter diminuído, ele está cada vez mais distribuindo essa arrecadação para soluções GovTech. E as perspectivas, quando a gente fala de GovTech, é importante, voltando agora para o aspecto de responsabilidade social e tudo mais, porque é muito fácil dizer que o governador A, o governador B é ruim, é bom, que o prefeito A é bom, ruim, é bom. Cara, cada vez mais a gente tem uma responsabilidade social, como cidadão. E a gente tem que pensar não só apenas como indivíduo, e principalmente você, empreendedor, tem que pensar como você poderia ajudar os atuais tomadores de decisão a seguir o caminho correto. Então, aí é que vocês podem prover soluções que estão cada vez mais parcerias público-privadas e atuar aí com os governos estaduais, federais e municipais. E eu posso depois até deixar um pouquinho para a Gabriela falar nisso, que ela tem uma expertise gigantesca nesse sentido. Então, temos perspectivas muito positivas, desde desenvolvimento de tecnologias e soluções digitais, que a gente conta isso bastante com vocês e a gente incentiva. E como Domi Ventures, eu incentivo isso. Se você tem, a gente atua justamente como Venture Builder. Como assim, Diogo? O que é Venture Builder? Você sabe o que é Venture Builder? Eu estou falando aqui, mas vou explicar. Vamos lá. Você é o cara de tecnologia, mas você montou uma startup com alguém que é bom no comercial só tem vocês dois, né, na startup. Mas, pô, eventualmente tu vai precisar de um cara de marketing, tu vai precisar de um cara de financeiro, mas você está certo de focar naquilo que é no desenvolvimento da solução. Mas e os outros braços? Aí é que entra uma Venture Builder. A gente justamente ajuda vocês a desenvolver, a crescer. É uma fábrica, né, de empreendedores, entrar como sócios estratégicos, né, nesse desenvolvimento, para que vocês cresçam e entreguem as soluções, porque realmente nem sempre vai dar para vocês conseguirem. E isso não tem a questão do tempo limitado. O que diferencia, por exemplo, de uma aceleradora? Uma aceleradora tem um período depois, sei lá, de X meses, acabou. Se conseguiu, ótimo. A gente vai lá e vai estar continuando ajudando no desenvolvimento da sua solução para que, de fato, você consiga atingir novos clientes e escalar a sua solução
que é a intenção de todos, né? Então, quais são as perspectivas que a gente tem no GovTech? Economia urbana verde. A COP26, COP27, trata disso o tempo todo. Gente, cara, os desafios estão lançados. Para mim, quando eu fico lendo ali, ó, oportunidade de negócio, oportunidade de negócio, oportunidade de negócio. Na verdade, assim, se a gente for olhar os fundos, né, os fundos ESG, os fundos internacionais, tem muito recurso público nacional ou internacional voltado, né, justamente para investimento nesse tipo de iniciativa, justamente porque a gente tem que pensar em sustentabilidade, a gente tem que estar alinhado com essa pauta, né, enfim, dos recursos naturais, né, que também são limitados, e aí isso é uma obrigação dos governos, né, a partir da assinatura da COP26, da participação nisso, e por isso que eu digo que toda startup, no fim das contas, é também uma empresa de impacto social, porque quando a gente traz essa possibilidade, né, de potencializar a utilização, o governo, de qualquer forma, a gente vai estar avançando aí em um dos 17 objetivos, né, de desenvolvimento sustentável e ajudando a avançar nessa pauta. Joia. E aí, gente, é o caso da Trade Energy, essa aí faz parte do nosso portfólio, é justamente da questão de comercialização de créditos de carbono. Então, você faz a comercialização, você gera na sua empresa, bota lá um painel solar, você atende a sua demanda, mas sobrou alguns créditos. Você pode comercializar isso. Então, você está incentivando cada vez mais as energias renováveis, a energia limpa. E aqui é só comercialização de energia limpa, tá, gente? Estou falando de energia. Então, quando você vê esse tipo de solução, é cada vez mais escalável, são soluções que você só vai beneficiar cada vez mais a sociedade como um todo, porque além de ser uma redução de custo, porque um gasto menor do que a energia tradicional, você ainda está favorecendo o meio ambiente. Então, é uma relação social e econômica financeira que você atende de forma conjunta. E aí a gente tem algumas tendências, né, para 2022, quando a gente fala em GovTech e tudo mais. O primeiro ponto eu já falei, da descentralização da governança. Cada vez mais as secretarias vêm lançando desafios para que startups venham e desenvolvam soluções que elas, por conta própria, não seria interessante contratar uma equipe para o desenvolvimento. E sim, melhor fazer uma parceria que pessoas, cidadãos, estejam desenvolvendo e colocando na sua cidade. Cidades inteligentes e conectadas, a gente trouxe aqui numa esfera, para não ficar pensando numa coisa gigantesca, logo uma cidade totalmente conectada, a gente pode colocar IoT, objetos, sensores, melhorar sistemas de contra-alagamento, de segurança. Esses dados podem estar compartilhados no centro de operações de uma cidade. Então, isso tudo também a gente vê uma crescente nas cidades inteligentes. O futuro do trabalho também, a gente vê quanta gente aqui, eu não sei vocês, alguém aqui faz home office? Alguém aqui faz home office? Olha aí, mudou. Então, e essa dinâmica, inclusive, ajuda bastante a questão do desenvolvimento, né, sustentável. Então, cada vez mais vai sendo remodelado. Olha, imagina agora você vai ser contratado no metaverso agora, para cobrar IPTU, vê? IPTU no metaverso. Olha que situação. Então, são coisas assim que fogem da realidade de concepção que a gente tinha no modelo de negócio tradicional. Mas, gente, o nosso tempo aqui, eu já estou sendo aqui avisado, que está chegando na reta das perguntas. Eu acredito que já deu para vocês terem uma overview, né, uma visão geral de como é que está a questão do setor GovTech no Brasil. É grande o setor, movimenta bastante dinheiro, está crescendo, tem legislações que vêm cada vez mais a favorecer isso. As tendências de digitalização, de transformação digital estão cada vez maiores. Gabriela mencionou a questão de informação e cibersegurança também na parte de eleições. É uma tendência muito forte, principalmente esse ano que tem eleição. Inteligência artificial também, que cada vez mais também pode auxiliar na tomada de decisão, conjuntamente com business inteligência de negócio. Metaverso é outro, cidades cada vez estão sendo construídas no cenário metaverso, e como é que vai se dar essa dinâmica com a relação com as prefeituras físicas mesmo, né? Então, isso tudo tem que ser pensado, remodelado e conversado, né? Então, aí temos mais um caso
de um sistema, eu falei a NOAA, mas também tem a CIPREMO, que é monitoramento e prevenção de desastres naturais. A gente, toda vez chove, a gente morre não sei quantas pessoas. Já existe tecnologia para isso, pô. Coloca, desenvolve, replica isso nas cidades, já existe. E dá uma pena quando a gente vê no jornal, na televisão, de novo, choveu, morreu gente. Cara, pô, tem solução para isso, para prever, né? E tem oportunidades, então, a nossa missão aqui é fomentar esse empreendedorismo que visem prestar soluções para o governo. E aí a gente ajuda as startups tudo na parte, a parte estratégica de network, rodo de investimento, serviços compartilhados. E aí a ideia é justamente cada vez mais contribuir com o avanço digital do setor público. E aí, gente, eu agradeço e vou deixar aqui o tempo para perguntas. Gabriela, quer fazer mais alguma contribuição? Antes de acabar, eu quero, na verdade, convidar vocês todos para conhecer a Domi Ventures, né, que é essa iniciativa que a gente faz parte. Estamos aí, né, lançamos no ano passado, estamos fazendo essa seleção, inclusive, das startups para fazerem parte do nosso portfólio. Então, se vocês conhecerem alguma iniciativa de GovTech que tem a ver com o nosso trabalho, eu sugiro que vocês, né, indiquem para que nos busquem. E também do meu prazer de estar aqui, eu entrei nessa iniciativa porque eu sou, de fato, uma defensora, né, da pauta do desenvolvimento social. Então, eu também tenho uma outra iniciativa que é a Quero Você Eleita, que trabalha pela participação das mulheres na política e nos espaços de poder. Convidar vocês também para conhecer esse trabalho e dizer da minha alegria, porque é uma iniciativa que tem também uma maioria de mulheres no seu conselho de administração, que eu acho que é uma tendência aí, importante, que faz toda a diferença, porque quanto mais diversidade a gente tem nos nossos negócios, maior o potencial que ele tem de se desenvolver de forma sustentável e lucrativa. Então é isso, muito obrigada, né, pela atenção de vocês, e a gente fica super à disposição para estar respondendo perguntas ou para a gente estar conversando depois da apresentação. Obrigada. Boa tarde. Eu queria primeiro parabenizá-la pela palestra. Esse assunto é muito rico, realmente traz um tema que está em alta e várias oportunidades de negócios. Mas eu faço parte de um estúdio de criação, sou sócio na área de design, a gente desenvolve padrões visuais e atende muito o setor público. A gente tem esse rol que se apresentou, a gente elencou pelo menos 4 aí, que a gente atende, é uma oportunidade que a gente tem de poder apresentar soluções. Você falou sobre a possibilidade de outras modalidades de você atender ao setor público que não sejam por meio de licitação. Queria saber se você poderia citar quais são essas oportunidades e dar alguns exemplos, só para poder ilustrar para o pessoal que está aqui quais são essas possibilidades. Eu gosto muito da licitação porque é uma comprovação técnica, né, no qual você está capaz, e principalmente porque você está tratando com instituição pública, justamente com aquele medo de ser associado futuramente com corrupção. Você tem que ter um cuidado redobrado quando você está tratando com o GovTech pela questão do compliance. Mas existe, além da licitação, dependendo do valor, até 54 mil, você consegue fazer por inegibilidade. Então, você faz um contrato direto com a instituição pública. Depois, tem a licitação, tem o pregão eletrônico, tem a questão do marco legal da startup, que ela pega 1.600.000 durante um ano, podendo ser aditivo de um período de 1 ano, e depois um valor, depois de 2 anos, você ainda pode múltiplo de 5 de 1,6 milhões. Então, você dá em torno aí de uns 10 milhões ali, um pouco mais de 10 milhões, o valor que você pode ser contratado através do marco legal de startup, que é justamente uma legislação voltada justamente para startup. Porque o que ocorre? Você desenvolve uma solução para o governo. E aí o que ocorria quando o pessoal tinha uma startup e tentava solucionar? Quando chegava, pedia, me dê seu extrato do ano passado, seu faturamento, e você diz, eu sou startup, eu acabei de montar, tenho 3 meses de vida. Aí o quê? Você deixava o quê? De concorrer. Então, o marco legal da startup veio justamente para cortar essa injustiça e que vocês consigam mostrar a solução de vocês de acordo com o desafio ou o termo de referência que está sendo proposto.
Então, isso aí são algumas perspectivas que vocês podem estar trabalhando. Você gostaria de contribuir alguma coisa nesse ponto? Na verdade, a gente tem, além da, né, hoje a gente tem o Marco Legal das Startups, a gente tem a nova lei de licitações, então a gente teve uma reforma na lei de licitações que também traz aí, né, enfim, inclusive ampliando o valor de carta convite e tudo mais. De fato, alguma modelagem de contratação formal a gente vai ter que passar, né, e é importante que garantir realmente todo o processo rígido e que a startup que pretenda contratar com o governo federal, ela tenha ali minimamente uma assessoria jurídica especializada, que garanta que ela tenha um compliance, por exemplo, porque quem contrata com o poder público tem a obrigação de ter compliance. E aí, por isso que, por exemplo, o papel de uma Venture Builder é tão importante, porque a startup, no geral, não consegue contratar, né, e ter profissionais especializados para poder estar atendendo. Então, aí é que entra, né, a vantagem, por exemplo, de você fazer parte de uma Venture Builder, porque ela tem exatamente esse tipo de expertise, esse tipo de profissional para poder estar ajudando nessa questão e viabilizando, né, a contratação com o poder público, que eu acho que é um dos grandes gaps que a gente tem de dificuldade da startup, que começa ali tão informal, tão, né, assim, tudo tão incipiente para poder chegar num gigante que é o poder público, que é muito burocrático, que são mundos muito diferentes, né? Eu estava chegando aqui de salto alto, né, porque eu vou ter que ir ao Supremo fazer um despacho daqui a pouco, pensando nisso, como é diferente o mundo da tecnologia do tênis com o mundo formal, que é o mundo do governo. Então, esse intercâmbio é importante e ter ajuda nisso é muito importante para que vocês consigam avançar. Joia. Alguém mais tem alguma pergunta? Então é isso, gente. Agradeço aqui a presença de todos, espero ter contribuído. Caso vocês tenham interesse em saber um pouco mais sobre Govtech, meu contato aqui. Temos nosso gerente de inovação, Paulo Carvalho, está aqui. Vocês podem trocar cartão com ele, a gente pode estar conversando bastante. E é isso. Agradeço aí mais uma vez. Um forte abraço. É isso, gente. Obrigada.